Exercício 3, da aula 3, unidade didática 3. O rolo de papel com 20 kg tem raio de giração K. Então a massa desse rolo de papel é 20 kg. O raio de giração é K e vale 90 milímetros em relação ao eixo que passa pelo ponto A. Aliás, se é um eixo que passa pelo ponto A aí, pessoal, se é um eixo que passa pelo ponto A, que passa por esse ponto aqui, significa que é o centro de massa. Então esse KA é o próprio KG. E eu posso calcular então o I desse centro de massa, o IA, o momento de inércia, IA, através de MKA elevados ao quadrado. Eu tenho o M, tenho o KA, eu já tenho também o IA. Vamos fazer o cálculo desse A? Porque, inclusive, se caísse uma questão dessa, eu perguntaria quanto valeria esse A. Então, isso aqui vai dar 20 vezes, abre parênteses, 90 expoente menos 3, fecha parênteses, ao quadrado, é igual a 0,162 quilogramas metros quadrados. Tá bom, até aí tá legal. Acabamos de calcular quanto vale o momento de inércia com eixo colocado no ponto A. Então, momento de inércia com eixo colocado no ponto A vale 0,162 quilogramas metros quadrados. Bom, ele falou mais. Se o rolo se apoia contra uma parede, para o qual o coeficiente de atrito cinético é 0,2, então o coeficiente de atrito cinético é constante, vale 0,2, e uma força de atrito F e uma força vertical F de 30 newtons é aplicada à extremidade do papel. Então aqui, nessa extremidade, vai aparecer uma força de 30 newtons. Determine a aceleração angular do rolo. Ele quer saber quanto vale o alfa. Essa é a pergunta do problema. Então, para poder fazer isso, o primeiro passo é colocar as forças do diagrama do corpo livre. Então, aqui eu tenho a força que B faz sobre A. Tem também, a força peso. Tem aqui uma força de atrito no ponto C. Aqui tem a normal no ponto C. E nessa extremidade, como foi dito, foi aplicada uma força de 30 newtons. Aquela força FBA, ela está inclinada com relação à horizontal, portanto vamos projetá-la. Eu tenho uma projeção dela aqui, ó, na direção vertical e uma projeção dela na direção horizontal. Para isso eu vou precisar do ângulo θ, que eu vou chamar este aqui, ó, de ângulo θ. Então eu vou lá, tangente de θ é o cateto oposto, que é 300 milímetros, dividido pelo cateto adjacente, que é 125 milímetros. Então, o ângulo θ é o arco cuja tangente é 300 sobre... Então, arco cuja tangente é 300 divididos por 125, que é igual a 67,4 graus. Pronto, então descobri aqui já quanto vale o ângulo θ. E aí, se eu sei quanto vale o ângulo θ, eu posso determinar as componentes da força FBA, que vai ser FBA seno de θ, e esta aqui, ó, é o FBA cosseno de θ, cujo θ é 67,4. Bom, feito isso,
vamos impor agora as equações de translação e de rotação. Equação de translação do eixo X. Então, o somatório das forças em X é igual a massa vezes a aceleração do ponto, da aceleração do centro de gravidade ou a aceleração do baricentro. Nesse caso, somatório das forças em X vai ser igual a zero. Por que vai ser igual a zero? Porque o baricentro, ele é justamente o ponto fixo. Esse baricentro é esse ponto A, e a aceleração do ponto A, no caso, é igual a zero. Então, eu posso dizer que o somatório das forças em relação a x é zero. Então, a FBA cosseno θ, que está para a esquerda, é igual ao NC, que está para a direita. Primeira equação que nós devemos guardar para resolver o nosso problema. Segundo, somatório das forças em Y também tem que ser igual a zero, porque a aceleração do centro de massa é zero. Então, quem é que faz somatório das forças em Y aí no caso? É a FAT-C, que está para cima, mais a FBA seno de θ é igual. Aliás, eu botei a FAT-C para cima, não, eu sou muito mané. Essa FAT-C aqui é para baixo, cara, claro que é para baixo. Sabe por quê? Porque o rolo de papel está tendendo a escorregar para cima, já que o sentido aqui da rotação é o horário. Então, se o rolo está tentando ir para cima, a força de atrito estático é contrária à tendência de escorregamento. Portanto, a FAT-C ela vai ser para baixo. Então, dessa forma, eu vou melhorar a nossa equação aqui, ó, para não dar chabu. Vamos lá. FBA seno θ, que aponta para cima, é igual à soma das três que apontam para baixo, que é a FAT-C mais o peso mais os 30. Então, acabamos de montar a segunda equação. Avaliando essa segunda equação ainda, eu posso verificar quanto vale o atrito, porque o atrito é μ vezes A normal no ponto C. E eu também sei quanto vale o W e o seno de θ. Então, a gente já sabe um monte de coisa dessa equação aí. Próxima equação é a do somatório dos momentos. Então, o somatório dos momentos em relação ao ponto A, que é o centro de gravidade, é igual a zero. Aliás, zero não. É igual ao IA vezes o alfa. Inclusive, a gente quer descobrir quanto vale o alfa. Então, vamos analisar. Somatório dos momentos em relação ao ponto A. Quem é que faz momento em relação ao ponto A? É a FAT, que faz o momento no sentido a favor da aceleração, não é contra a aceleração, portanto vai ser menos. Veja que agora eu não estou analisando se é sentido horário ou anti-horário, eu estou verificando se é a favor, se o momento que ela produz é a favor ou se é contra a aceleração. Pode ver que a aceleração, ó, eu estou colocando no sentido horário, e o FAT faz um torque, um momento no sentido anti-horário. Isso significa que esse torque será negativo. Então, eu vou colocar assim, ó, menos o FAT-C vezes a distância, que é de 125 milímetros. Deixa eu ver quem mais que faz quem mais que faz momento aí. É a força de 30, né?
somente a força de 30, porque as demais passam pelo centro de rotação. Então vai ser mais 30 vezes 125, igual ao I, que é 0,162, que nós calculamos, vezes o alfa. Então, se eu descobrir quanto vale o FAT, eu vou descobrir o que ele quer, que é o valor de alfa. Bom, vamos tentar calcular o FAT. Para calcular o FAT no ponto C, vamos ver, ó, é o μc vezes a força normal no ponto C. O μc, ele vale quanto? Vale 0,2 vezes a normal no ponto C. A normal do ponto C é o FBA cosseno de θ. O cosseno de θ eu tenho. Tá faltando descobrir quanto vale o FBA. Então eu vou pegar a segunda equação para tentar descobrir esse valor. Então, ó, FBA seno de θ é igual ao FAT-C, que é 0,2 FBA cosseno de θ, mais o W, quanto é a massa do bichinho? É 20. Então vai ser 20 vezes 9,81 mais, na equação 2 ainda, o 30. Esse camarada aqui eu vou passar para o lado esquerdo. Aí eu vou ficar assim, ó, FBA, que multiplica seno de θ menos 0,2 cosseno de θ é igual a 20 vezes 9,81 mais 30. 20 vezes 9,81 mais 30, que dá 226,2. Então, o F de bem A é igual a 226,2 sobre seno de θ menos 0,2 cosseno de θ. Então, dá 226,2 divididos por, abre parênteses, seno de θ, e o θ, como a gente viu, é 67,4, menos 0,2 cosseno, não, 0,2 vezes o cosseno, vamos fazer o seguinte, vamos fazer essa conta de novo, para não dar chabu. Vai ficar assim, ó, 226,2 divididos, abre parênteses, seno de 67,4 menos 0,2 vezes cosseno de 67,4. Isso aqui vai dar 267,2 ou 267 newtons aproximadamente. Então, essa é a força que B faz sobre A. Logo, o FAT, que é o que eu preciso, ele vai ser 0,2 vezes 267 vezes o cosseno de 67,4, que vai dar FAT-C igual 0,2 vezes 267 vezes cosseno de 67,4, que é igual a 20,5, que é igual a 20,5, o que mesmo? Newtons. Tá, mas não é isso que eu quero. O que eu quero é o alfa. E para calcular o alfa, tudo que estava faltando era o FAT. Então vamos lá, ó.
Vamos pegar um espaço aqui para tentar calcular esse FAT. Olha só, para ficar mais claro, vamos botar assim então, menos 20,5 vezes 125 mais 30 vezes 125 é igual a 0,162 alfa. Portanto, alfa vai ficar igual a vamos fazer a continha. 30 menos 20,5 dá igual a 9,5. Então vai ficar 9,5 vezes 125 divididos por 0,162. Um detalhe, aqui em cima está com milímetros e aqui embaixo está o 0,162 que está em função de metros. Então, para não dar chabu, vamos passar esse troço de cima para milímetros. Então aqui coloca 10 na menos 3, porque 125 milímetros é 125 vezes 10 na menos 3 metros. Então agora eu vou ter metro com metro. Ó. Esse cara estava em quilogramas por metro quadrado. E esse estava em milímetros. Por isso ia dar um problema aí na hora de fazer as contas. Então vamos lá, ó. 9,5 vezes 125 vezes 10 na menos 3 divididos por 0,162, que é igual a 7,33 radianos por segundos ao quadrado. E com isso, pessoal, eu consegui calcular o que foi pedido pelo autor do problema. Então, esse é um problema que eu posso chamar de sobre dinâmica do movimento de rotação em torno de um eixo fixo. Valeu!